vamos para o artigo 10. Acompanha comigo a leitura e a análise. Diz o artigo 10 que é vedado, é proibido atribuir ao funcionário, o mais apropriado seria servidor, serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia, direção e as comissões legais. Você tem que ter em mente que essa legislação data do ano de 1968. Por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988, fomos apresentados a um artigo muito peculiar, o artigo 37. O artigo 37, que traz normas para a administração pública em geral. Estamos falando especificamente do seu inciso 5º. O inciso 5º do artigo 37 fala dos cargos em comissão e fala das funções de confiança, também conhecidas como funções gratificadas. São aquelas de livre nomeação e exoneração para cargos em comissão, ou livre designação e livre dispensa para as funções de confiança. Vamos repetir isso daqui a pouquinho. Mas cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Já as funções de confiança são de livre designação e livre dispensa. Hammurabi, cargo em comissão e função de confiança não são a mesma coisa? Não, não são. E vamos estudar isso. Diz o artigo 37 que os cargos em comissão e as funções de confiança destinam-se às atribuições de chefia, às atribuições de direção, e fala ainda das atribuições de assessoramento. Teremos a figura do assessoramento. Então, é vedado atribuir ao funcionário serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia, direção e, de acordo com a Constituição, seria também uma exceção, as funções de assessoramento, embora não estejam prescritas aqui. Você pode atribuir ao funcionário funções de assessoramento, não há problema algum, por força do artigo 37, inciso 5º da Constituição. E as comissões legais. Se eu não estiver abarcado por nenhuma destas exceções, ao atribuir a um funcionário um serviço diverso do inerente ao seu cargo, eu estarei praticando uma coisa chamada desvio de função. E o desvio de função é proibido em toda a administração pública, quer seja ela federal, quer seja estadual, quer seja municipal. Eu só tiro o servidor das atribuições do seu cargo para dar a ele uma atribuição de direção, chefia ou assessoramento, ou para dar a ele um comissionamento legal. O que quer dizer isso? De repente, eu faço uma designação deste servidor para fazer uma representação do governo do Estado frente a um organismo internacional, ou vou cedê-lo para outro órgão. Quando eu vou cedê-lo para outro órgão, um órgão federal, ou um órgão de outro estado, ou um órgão municipal, ou eu faço uma designação para fazer, ou integrar, para integrar um órgão internacional, então eu estou fazendo um comissionamento legal. Então isso seria uma exceção. Mas pegar um servidor, por exemplo, que é analista. Analista de um tribunal, analista do Tribunal de Justiça de São Paulo, analista do Ministério Público de São Paulo, analista, tem um cargo administrativo de nível superior, e dar a ele atribuições de um estafeta. O que é um estafeta? Um estafeta dentro da administração pública é um indivíduo que faz serviço de boy. Isso é, eu coloco aquele indivíduo para fazer serviços de boy. Ele não vai fazer serviço de boy. Por quê? Porque dentro da legislação que cria o cargo de analista, você não tem lá as atribuições de um estafeta. O que não quer dizer que ele não possa, de repente, pegar um processo em determinada situação e levar esse processo fisicamente para outro lugar e entregar esse processo. Mas ficar limitado a serviços de boy, serviços de transporte, por exemplo, de processo para lá e para cá, não é a atribuição de um analista. Se eu coloco um analista para fazer isso,
eu estou atribuindo a ele funções diferentes daquelas que são inerentes ao seu cargo. Isso seria desvio de função.